para gravar, porque senão eu esqueço. Eu não posso esquecer disso. Minha internet está oscilando aqui. Se travar muito, eu desativo um pouquinho a câmera para que dê tempo da minha internet se recuperar, tomar um fôlego, né? Então, como eu estava falando com vocês, na nossa aula passada, eu corrigi praticamente todos os exercícios do capítulo 4. Faltaram apenas os exercícios 1 Isso sou eu. Boa! Acho que alguém caiu. Professora Camil, não! Gente, tem uma Sumiu, pessoa cara. aqui. Geografia, eu sou. Quem é você? Caiu dela da sala. Pelo Olha amor aqui. de Deus. Olha aqui. Desligou no Saiu seu da sala! Que, mãe? Cadê jogo? Voltei, queridos. Olha só. Então, como eu estava falando com vocês antes da minha internet cair, na aula passada, nós finalizamos... Deixa eu aumentar aqui a câmera. Pronto, agora vocês me veem grandona aí. Eu finalizei praticamente na aula passada todos os exercícios do capítulo 4 com vocês. Mas ficou restando os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 58. Então, nós vamos responder juntos essas questões para que nós possamos ainda hoje iniciar o capítulo 5. É claro, assim, eu não vou conseguir terminar o capítulo 5 todo hoje, até porque é um conteúdo que demanda um pouco mais de tempo. É um conteúdo que eu quero com vocês bem lento pela seguinte razão. Daqui a alguns anos, se vocês forem fazer uma prova para um concurso, se vocês forem fazer uma prova, enfim, que tenha geografia, provavelmente essa prova vai cobrar conteúdo de cartografia, que é o nosso assunto do capítulo 5. É aquele momento em que geografia se mistura um pouquinho com matemática, se mistura um pouquinho com física, que é uma disciplina que vocês ainda não têm, e agradeçam por isso, mas que eu tenho certeza que vocês vão pegar muito tranquilamente o conteúdo, que vocês são uma turma excelente, tá bem? Então, coloquem, por favor, aí na página 58, que eu vou responder com vocês as questões 1, 2 e 3, tá bem? Não se desesperem, porque eu coloquei todo mundo no mudo e ativei uma opção que me permite bloquear o fato de vocês tentarem ligar o microfone novamente, tá? Então, quando eu precisar de participações, eu tiro essa opção para que vocês possam falar comigo, ok? Eu só coloquei no mudo para que a gente possa organizar melhor a aula e possa fluir da melhor maneira possível. Tranquilo? Show de... Dê um joinha aí para mim, ou um ok no chat. Poliana, deu um hang loose. Natan, show de... Trans. Então, vamos embora, gente, que nós não temos tempo a perder. Partiu. Então, página 58, a questão 1 diz assim: quais são as características de um planeta e quais são as características de uma estrela? Nós falávamos na aula passada... Oi, Francisco. Francisco, professora, fala comigo. Qual página? 58. Página 58, questão 1. Tá bem? Ok. Então, quando ele pergunta aqui quais são as características de um planeta e quais são as características de uma estrela, na verdade, nós já falamos sobre isso, né? Nas nossas aulas anteriores. Basicamente, o nosso sistema solar, na verdade, as galáxias que existem no universo, existe uma estimativa que existem para mais de 6 bilhões de galáxias dentro do nosso universo. E cada uma dessas galáxias possui estrelas e possivelmente planetas. Então, quando ele pergunta aqui sobre planetas, sobre uma estrela, como nós podemos definir ou quais são as características desses dois astros celestes, ele está falando de coisas que nós já falamos nas nossas aulas anteriores. Então, agora eu vou abrir o microfone, mas sem desespero, hein, gente? Eu vou abrir aqui o microfone para que eu ouça a resposta de pelo menos 2 de vocês, tá bem? Então, eu vou ouvir a resposta de 2 de vocês. Não entre em desespero, Hannah não ouviu minha resposta. Porque depois de ouvir a resposta de 2 de vocês,
eu dou a resposta, qual é a resposta correta, como eu, Hannah, responderia. E aí, caso você tenha escrito algo próximo ao que eu falei, tá certo. Caso você tenha escrito algo totalmente diferente, aí vai estar errado. Tá bem? Então, vou abrir aqui. Ô, professora, Professora, posso a falar? 1 é Só um planetas podem minutinho. ser classificados de 2 tipos: planetas rochosos e Só um minutinho. Tinha alguém falando comigo. Quem estava falando comigo? Francisco. Fala, Francisco. Lê a sua resposta, por favor. Os demais alunos, deixem no mudo o seu microfone. Só o Francisco com o microfone aberto. Só um minuto, os Francisco. planetas. Só um minuto, Francisco. Deixa os colegas colocarem o microfone no mudo. Vamos lá, gente. Todo mundo, com exceção do Francisco, com o microfone no mudo. Agora sim. Vai lá, Francisco. Me diz a resposta. Os planetas podem ser classificados de 2 tipos: planetas rochosos, que são formados por rochas e apresentam uma crosta, e planetas e uma crosta. E planetas gasosos, que são quase inteiramente formados de gases, principalmente hidrogênio e hélio. Estrelas são corpos celestes capazes de Emitir? luz. Isso. Muito bem, Francisco, muito bem. Eu não tinha pensado. Só um minutinho. Deixa eu só comentar a resposta do Francisco. Deixa o microfone de vocês no mudo, por favor. Eu não tinha pensado, Francisco, nessa sua resposta. O Francisco, se vocês repararam, ele colocou a definição ou as características dos planetas, ele classificou daquela forma que nós estudamos, os planetas gasosos e rochosos, e disse quais características de cada um. Pode ser, sem problema nenhum. Eu, Hannah, colocaria uma definição mais geral, uma definição do que é planeta no sentido mais geral, que eu vou dizer daqui a pouco. Mas não está errada não, tá, Francisco? A sua resposta está certíssima. Sua 1 tá Obrigado. ok. Pode fechar o seu microfone. O Miguel tinha levantado a mãozinha aqui para responder, não foi isso, Miguel? Me diga a sua resposta. Ô, professora, eu levantei a mão para perguntar uma coisa que... Qual questão você tá? Ah, tá bem. Eu tô na questão 1 da página 58. Tá, calma aí. Tá bem? Show. Então, alguém gostaria de responder? Mais alguém nessa questão 1? Eu, Pedro. Vai lá, Pedro. Eu botei planetas. São gasosos ou rochosos e orbitam uma estrela. Estrelas são corpos celestes capazes de produzir energia e emitir luz. Perfeito, Pedro. Eu escutei bem baixinho. Às vezes eu fico aqui assim, olha, porque eu tento escutar melhor vocês, porque às vezes o som está muito abafado. Mas pelo que eu escutei, Pedro, você também classificou os planetas em rochosos e gasosos e falou de forma geral que eles orbitam uma estrela. Perfeito. Eu só não ouvi a sua definição do que é estrela, tá? Depois fala para mim. Estrelas são corpos celestes capazes de produzir energia e emitir luz. Ok, perfeito. Qual seria a minha resposta? Agora podem todo mundo ficar no mudo aí, tá bem? A minha resposta, eu escreveria o seguinte: planetas são corpos celestes que orbitam uma estrela, porque os planetas não emitem luz própria, ok? Então, características dos planetas. São corpos celestes que orbitam uma estrela e que não produzem luz própria. Essa seria a minha resposta, tá bem? E estrela? Estrela seria um corpo celeste capaz de produzir e emitir luz própria. Tranquilo? E, normalmente, as estrelas são o centro dos sistemas solares, ok? Meus amores, eu só não vou ditar a resposta para que nós não demoremos muito nela e nós consigamos fazer as demais questões, tá bem? E que eu consiga iniciar o capítulo 5.
Quem falou Professora, comigo? Eu queria falar o meu. você poderia, por favor, repetir só o finalzinho do que é estrela? Repito, Laison. Estrelas são corpos que produzem e emitem luz e que são o centro dos sistemas solares. Obrigada, professora. O professor- Não, Laison não, é Caio. É o Caio, Ah, eu ia falar, é o Caio. perdão, Caio. Não tem não. Perdão. Ô, professora, Queridos, no planeta eu botei tudo o que tem no nosso planeta. Manto, núcleo, inferno. não é isso não, tá? É o que eu falei, que os planetas, de forma geral, não são o nosso planeta Terra, tá? Porque, por exemplo, os planetas gasosos, quem falou comigo agora há pouco? Eu, Eu quem? Miguel Larrubia. Miguel Larrubia. Miguel, por que não? Porque, por exemplo, existem planetas, os gasosos, que não têm crosta terrestre. Então, ele está pedindo aqui na questão as características dos planetas, e não especificamente do planeta Terra, tá bom? Professora, Então, cuidado, porque planetas, só um minutinho. Planetas são corpos celestes que não emitem luz e que orbitam em torno de uma estrela. Quem está falando comigo? sou eu. Eu Professor quem? Daniel. Quem? Daniel, Oi, Dani, fala. eu posso falar número 1? Que eu fiz? Tá muito diferente do que eu disse? Ó, tá mais ou menos. Então me diz. Os planetas podem ser rochosos ou gasosos. Estrelas são corpos celestes que produzem e emitem luz própria. A parte das estrelas está certo, a parte dos planetas não. Porque ele não está pedindo a classificação dos planetas, ele pede as características. Tá bem? Vamos para 2, então. A questão 2 diz assim: escreva 3 características da Terra que possibilitam a existência e a manutenção da vida no planeta. Ou seja, essa questão 2 está perguntando para nós quais são as características agora do nosso planeta que possibilita com que nós e os demais seres vivos existam e sobrevivam aqui. Tá? É isso que ele quer saber. O Davi levantou a mãozinha. Fala comigo, Davi. Quer responder? Só tem que liberar esse seu microfone. Eu botei. É o terceiro. Questão 2. Eu botei. É o terceiro planeta. Sim. É o terceiro planeta mais próximo do Sol. A temperatura média da Terra gira em torno de 15 graus e não ocorrem variações extremas das noites para... Não existem... Só um minuto. Seu microfone está no mudo. Calma aí. Ô, Davi, eu não escutei o finalzinho que você falou aí de... Você estava falando da água, eu acho. Não. Não? Lê para mim de novo, porque seu microfone ficou no mudo. É o terceiro planeta mais próximo do Sol. A temperatura média da Terra gira em torno de 15 graus. E não ocorrem variações extremas das noites para os dias. Tá. Davi, sua resposta não está errada, mas ela está incompleta. Incompleta no sentido de que, quando você me disse aí na sua resposta sobre o fato do planeta Terra ser o terceiro planeta mais próximo ao Sol, isso já me faz entender o porquê nós não temos uma mudança tão brusca de temperatura entre os dias e as noites e nos faz entender essa temperatura média da Terra. Então, as duas características que você falou, tanto essa questão dos dias e das noites e essa questão da temperatura média, elas estão dentro do fato do planeta Terra estar próximo ao Sol, ser o terceiro planeta mais próximo ao Sol. Então, eu entendo, só um minutinho, eu entendo que você me deu uma das características, mas nós temos outras. Então, completa aí com mais 2 que eu vou falar já. Tá bom, Davi? Professora, rapidão. Só um minutinho. Deixa eu só ver se o Davi entendeu o que eu falei. Tá bem, Davi? Me dá um okzinho.
Pra eu saber que ok. Tá, show. Então tá. Quem tá falando comigo agora? Eu queria falar antes. Francisco. Fala, Francisco. Os três são litosfera, atmosfera e hidrosfera. E o terceiro planeta mais próximo do Sol. Aí ficou ok. Então, é a mesma situação. Só um minutinho, deixa eu só responder aqui o Francisco. O restante deixa o microfone no mudo. Com exceção do Francisco, todos deixam o microfone no mudo, por favor, tá bom? Francisco, a sua situação é a mesma do Davi. Por exemplo, quando você fala aí sobre... Quando você me falou aí sobre a questão das camadas externas da Terra, né? Litosfera, hidrosfera e atmosfera. Sim. Isso tudo você está falando sobre a biosfera de forma geral. Então, uma das características é a questão da biosfera, tá bem? A outra que você falou foi a proximidade, não foi, com o planeta Terra? Sim, do Sol. Tá, aí seria uma segunda característica. E aí faltaria uma terceira, tá? Então, eu vou falar daqui a pouco 3 ou mais, e aí você completa, tá bom? Sim. Show? Show. Então, tá. Okay. Então, vamos lá. Quais são as características da Terra que possibilitam a existência da vida? Vou usar uma que o Davi e o Francisco falaram. A proximidade do nosso planeta com o Sol. Hanna, por que isso é importante? Porque pelo fato de nós sermos o terceiro planeta mais próximo ao Sol, a radiação solar chega em grande quantidade ao nosso planeta. Isso faz com que nós tenhamos o processo de liberação de umidade no ar. Não sei se vocês têm isso, mas eu sinto muito quando o ar, por exemplo, está seco. Nossa, o ar fica normalmente mais seco quando nós estamos, por exemplo, no inverno e no outono. O outono, que é a estação que nós estamos agora. Porque normalmente o Sol ele fica encoberto por nuvens. Então a radiação ela não chega com tanta intensidade. Até aqui a superfície terrestre, e com isso nós não temos a liberação de vapor de água para a atmosfera. Então o ar fica seco, e aí quando a gente respira, nossa, parece que o nariz está todo ardendo, não sei se vocês sentem isso. Então, imagina, isso acontece quando o Sol... Eu tô aqui, tá, gente? Só desativei a câmera porque minha internet está oscilando, só um pouquinho. Então, quando nós temos essa questão de pouca radiação nesse momento que o Sol está encoberto, já é um problema. Imagina se não existisse o Sol. Ou se nós estivéssemos muito afastados do Sol. Seria um problema. Então, o Sol ele é fundamental para nós, é fundamental para a vegetação, mas nós temos também outras características. Por exemplo, a existência de água no estado líquido tem a ver com o que o Francisco falou sobre a hidrosfera. A hidrosfera é a camada de água do nosso planeta. Então, a segunda característica da Terra que possibilita a existência e a manutenção de vida é a existência de água em estado líquido. Terceira característica, a existência de uma crosta terrestre, ou seja, essa camada de rochas que envolve a Terra, ela é fundamental, porque se não existisse ela, se nosso planeta fosse, por exemplo, um planeta gasoso, como que nós iríamos construir, por exemplo, prédios num planeta que é gasoso, que é formado por gases? Não tem como, tá? Então, a terceira característica é a questão da existência de uma crosta terrestre. Você poderia dizer também sobre a existência de gases, como o gás oxigênio, que é importante para a nossa respiração, é importante para o processo de fotossíntese da vegetação. Então, essas são algumas das características, tá bom? Fala comigo, Francisco. Voltei. Ô, professora, eu coloquei assim, ó. Eu acrescentei mais uma coisa. Eu coloquei assim, ó. As três são litosfera, atmosfera e hidrosfera. A terceira é o terceiro planeta mais próximo do Sol. E a parte interna da Terra é manto e núcleo. Não é isso que essa questão de manto e núcleo não facilita a nossa existência aqui no planeta, tá? Até porque nós não moramos nem visitamos o manto nem o núcleo.
Porque tem temperaturas elevadíssimas, tá bom? Então Você poderia, dos gases? Francisco, exatamente, você poderia colocar a existência de gás oxigênio, você poderia colocar a existência de crosta terrestre, a existência de água em estado líquido, tá bom? Qualquer uma dessas aqui. Show? Show de... Então tá. Eu botei igual o Francisco, eu botei manto e núcleo. Calma aí, tem alguém que tá falando comigo, só que a voz tá bem baixinha. O Pedro. Pedro, fala, Pedro. Eu botei igual o Francisco, só que eu não botei o manto e o núcleo. Não tem manto e núcleo nessa história aqui não. Não, eu tô falando que não botei o manto e o núcleo. Ah, tá bem, perfeito. Show. Então vamos lá para a questão 3. Pode repetir a 2 de novo rapidinho? 2. Se você colocou a existência de gases como o gás oxigênio, a existência de uma crosta terrestre, a existência de água em estado líquido, a proximidade com o Sol, se você colocou qualquer uma dessas coisas, estão corretas, tá? Eu só não vou editar, como eu disse, para não demorar. Mas depois vocês vão ter acesso à gravação dessa aula e vocês podem pausar a minha fala para conseguir ouvir direitinho e copiar, tá bom? Questão 3. Explique por que as preocupações com o meio ambiente atualmente são cada vez maiores. Eu gostaria, nesse momento, de ouvir quem nunca participou aqui da aula, tá, gente? Porque, assim, apesar de estarmos tendo aula virtual, é um momento que eu gostaria muito da participação da maioria dos alunos, da maioria de vocês. Então, alguém que nunca respondeu ou pouco responde, gostaria de me dizer o que você escreveu nessa 3? Elisa, as meninas. As meninas pouco participam. Camila, Daniele, Evelyn, Flavinha. Vamos lá, quero ouvir as meninas. Júlia, Yasmin. Nenhuma das meninas respondeu? Opa! Fala comigo, Júlia. Levantou a mãozinha aí, não? Nada, meninas? Ah, vou pegar vocês aí, vou dar um puxão de orelha virtual. Vamos lá, então vocês meninas... Eu coloquei. Vamos lá, Evelyn. Eu coloquei, porque com a tecnologia de hoje em dia, as alterações no meio ambiente podem ser bem mais impacto. Pode causar muito mais impacto, perfeito. Evelyn, amei sua resposta. Vocês ouviram o que a Evelyn falou? Por conta do avanço tecnológico, ou seja, o homem hoje em dia tem muitos elementos, muitos instrumentos tecnológicos que causam profundos impactos no meio ambiente. E observação, esses impactos, muitos deles são irreversíveis, tá bem? Por exemplo, antigamente na agricultura, o homem abria o solo num processo chamado de areação, se eu não me engano, do solo, arear o solo. Ele jogava as sementes, fechava novamente com o solo, jogava a aguinha e esperava a vegetação, o seu cultivo se desenvolver. Hoje em dia, para acelerar a produção agrícola, muitos grandes agricultores utilizam fertilizantes e agrotóxicos. Então, é um instrumento com base em uma pesquisa científica que utiliza, além dessa modificação química, utiliza instrumentos altamente tecnológicos para, por exemplo, abrir o solo, para arar o solo, e aí nós temos profundos impactos no meio ambiente, porque esses fertilizantes e agrotóxicos, que são produtos químicos super contaminantes, podem contaminar esse solo, pode contaminar o alimento que nós, consumidores, vamos consumir daqui a um tempo, tá bem? Então, nessa 3, se você escreveu algo da seguinte forma, o desenvolvimento tecnológico acelera os impactos ambientais e, consequentemente, é interessante nós entendermos e nos preocuparmos com o meio ambiente, porque é onde nós vivemos, tá perfeita a sua resposta, tá bem? Diga, Camila, fala comigo. Camila escreveu aqui. Porque as tecnologias de hoje em dia são muito impactadas por causa das invenções, e isso altera os impactos ambientais. Eu vou reformular a sua resposta, tá bom, Camilinha? Eu reescreveria a sua resposta da seguinte forma. Porque as tecnologias de hoje em dia causam muitos impactos ambientais. Tá bem?
E os impactos ambientais podem afetar a nós, seres humanos. Ou seja, nós causamos o impacto e nós podemos ser impactados por esse problema. Tá bem? João Pedro falou se pode falar sobre aquecimento global. Pode. Quer dizer a sua resposta para mim, João? Você escreveu algo sobre aquecimento global? Se escreveu, fala aí para mim. Qual foi a sua resposta? Abre aí seu microfone e fala aqui comigo. Professora? Oi. Eu coloquei, pois a cada dia a poluição e desmatamento aumenta e ajuda mais ainda no aquecimento global. Perfeito, João, perfeito. E aí, por isso é importante nós estudarmos e analisarmos e nos preocuparmos com o meio ambiente, né? Porque nós estamos dentro desse planeta que está sendo aquecido, né? Show de perfeito. Vocês são maravilhosos, né? Questão 4. Diz assim, pesquise e reflita sobre as tecnologias que o ser humano dispõe para conhecer o universo. E aí, pergunta a letra A. Só um minutinho, deixa eu acabar de ler aqui, Pedro, só um minutinho. Quais são as tecnologias disponíveis atualmente? Diga, Pedro. Eu botei satélites, sondas espaciais e telescópios espaciais. Perfeito. Se vocês escreveram foguete, satélites, telescópios espaciais, sondas, tudo isso está certo, tá? Fala, Francisco. Assim, telescópios, satélites, sondas e naves. Perfeito, foi o que eu acabei de dizer, perfeito. Tá? Professor, a 3, me desculpa que meu fone tinha travado, eu vou falar a minha, tá? Da 3. Eu coloquei assim, porque cada vez mais está aumentando a poluição e com isso acaba acontecendo desastres como a destruição da camada de ozônio, o derretimento das geleiras, a morte de animais marinhos e as queimadas. Ok, perfeito, Francisco. Continuando. Professora. Oi. Eu posso falar a minha 4? Letra B? Não, A. Sim. Eu botei sondas, satélites, foguetes e etc. Sim, mais ou menos o que eu falei. Então, se vocês escreveram isso que os colegas falaram que eu falei, na letra A da questão 4, página 58, está certo. Letra B. Qual a importância de se conhecer o universo? Quero participações das meninas também, hein? Camila, fala comigo. Você que está com o microfone aí aberto já. Você escreveu alguma coisa na 4, letra B? Ou alguma das meninas? Professora, a A é para explicar ou é só botar os nomes? Só colocar os nomes. Vou dizer, tá, gente? Oi, Elisa. Vou dizer. Oi? Posso falar o que eu colocaria? Eu tô te escutando muito baixo, Elisa. Posso falar o que eu colocaria? Pode falar. Para saber o que há além da Terra. É o que? Fala só um pouquinho mais alto, Elisa, que tá muito baixinho. Vou escrever no chat, vou escrever. Tá bem. Queridos, olha só. O Miguel escreveu aqui, olha. 4, letra B. Está no fato de que, com isso, a ciência pode avançar cada dia mais. Ok, Miguel, o que eu responderia? Na 4, letra B. Deixa eu ver antes aqui o Rodrigo. Para aprender e ensinar o próximo. Uma possibilidade também, Rodrigo. O que eu, Hannah, escreveria é o seguinte. Entender o universo, conhecer o universo, é fundamental para que nós saibamos como que o nosso planeta se formou. E a partir disso, que a gente possa entender qual é o futuro do nosso planeta. Então, basicamente, estudar o universo é importante para entender o passado, a origem do nosso planeta, mas entender também o futuro, né? Entender se vão surgir novos planetas, se o nosso planeta pode se chocar com outro em algum momento, como existem alguns pesquisadores que apontam que isso em algum momento vai acontecer. Enfim,
é basicamente isso. Para conhecer o que há além da Terra, Elisa, perfeito. Tá? É uma resposta um pouco mais abrangente. Pode Fala, falar? quem tá Posso falando falar comigo? meu? Francisco e o Caio. Posso falar o meu Tá. primeiro? Quem vai falar primeiro? Pode Só falar, um Francisco. Beleza. Só um minutinho. Vai, Francisco. Porque com o conhecimento de algumas partes do universo ajuda muito para o desenvolvimento do mundo. Professora, perdi alguma coisa? Eu caí da... Não, só tô escutando o Francisco de falar a resposta dele. Show! Mais alguém, gente? Eu quero, Caio. Caio, Fala, Caio. eu tô botando para com o conhecimento ajudar as pessoas que têm curiosidade para saber como o nosso planeta foi criado. Ok. Então, queridos, nós finalizamos aqui esse capítulo 4 com a resolução de todos os exercícios do livro. E nós vamos iniciar, como já faltam 4 minutos só para a nossa aula, eu não vou iniciar o capítulo 5 hoje, vou iniciar na semana que vem. Mas fiquem tranquilos que ele é um capítulo curtinho e eu consigo finalizar com ele com vocês na semana que vem tranquilamente, tá bom? Iniciar e finalizar o capítulo 5. Eu vou fazer chamada, tá bem? Então, eu peço a vocês duas coisas. Abram o microfone de vocês, mas não falem enquanto eu não chamar o nome de vocês, tá? Só para não criar confusão aqui, tá? Abram o microfone. Eu abri aqui, ó, de todo mundo já. Camila. Qual delas? Porque o meu nickname é de Camila, mas meu nome é Caio. Camila Pitangui. Presente, Caio. Ana Beatriz. Uau. Só tá a Ana Beatriz, a Soares e a outra Ana. As duas. Presente. Show. Evelyn. Presente. Miguel. Qual? Larúbia. Presente. Rodrigo. Presente. Arthur. Presente. Daniele. Ela falou presente. Tá bem. Flávia. Presente. Davi Gabriel. Presente. Francisco. Presente. Miguel Rossi. Presente. Natan. Presente. Pedro Felipe. Presente. André Teixeira. Presente. Bruna Letícia. Está presente. Tá. Só que ela não fala. Elisa. Gabriel de Melo. Presente. João Pedro. Presente. Tem algumas pessoas que eu vi aqui que eu não chamei o nome. A Camila já chamei. Alguém que eu não chamei o nome? Porque tem duas pessoas que tá... A 10. Tá, só um minuto. Só um minutinho. Não falem eu, falem o nome. Lucas. Daniel. Iago. Não, professora, é Daniel. É Daniel. Tá bem. Tá bem, anotado aqui, registrado. Queridos, então na semana que vem nós nos vemos, tá bem? Já vamos dar uma olhadinha no capítulo 5, para vocês irem já se familiarizando, que aí fica até bem mais fácil de vocês entenderem o conteúdo na aula que vem, tá bom? Beijinhos, bom descanso para vocês, até semana que vem. Obrigado. Tchau.